A sombra na escuridão. A chuva batia incessantemente contra as janelas da pequena casa, isolada no campo. Lucas, um homem solitário de 32 anos, havia se mudado para aquele lugar em busca de paz. Ele estava cansado do caos da cidade, do trabalho desgastante e da falta de sentido que sentia todos os dias. Achava que uma vida simples, cercada pela natureza, lhe traria a serenidade que tanto almejava. A casa era antiga, mas confortável. Tinha 2 quartos, uma sala ampla, uma cozinha modesta e um porão que ele nunca havia aberto. O antigo dono não mencionara nada estranho, apenas não entre no porão à noite. Lucas riu daquilo na época. Uma superstição boba de alguém que viveu isolado por muito tempo. A primeira semana foi tranquila. Lucas passou os dias arrumando a casa, limpando o jardim e explorando a floresta ao redor. À noite, sentava-se na varanda com um copo de vinho, ouvindo o som dos grilos e o vento balançando as árvores. Tudo parecia perfeito, até a noite em que ele ouviu o primeiro barulho. Era tarde. A chuva caía pesada e o vento uivava lá fora. Lucas estava na cama, quase adormecendo, quando ouviu algo vindo do andar de baixo. Um rangido suave, como se alguém estivesse andando descalço pelo assoalho de madeira. Ele se sentou na cama, o coração acelerado. Tentou racionalizar. A casa era velha. Podia ser apenas o vento ou a madeira se acomodando. Ainda assim, pegou uma lanterna e desceu devagar. A sala estava vazia. A cozinha também. Ele conferiu as portas e janelas, todas trancadas. Quando estava prestes a voltar para o quarto, ouviu outro som. Um leve arranhar, vindo do porão. Lucas ficou parado, a mão na maçaneta da porta do porão. Ele se lembrou do aviso do antigo dono e, por um instante, sentiu um medo irracional crescer dentro dele. Mas o cansaço venceu e ele voltou para o quarto, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Na noite seguinte, o barulho voltou. Dessa vez foi mais claro. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando pelo porão. Lucas ficou acordado, ouvindo, até o som desaparecer por completo. Na terceira noite, ele decidiu verificar. Munido de uma lanterna e um pedaço de cano que encontrou no galpão, abriu a porta do porão. O cheiro de mofo e poeira o atingiu imediatamente. A escada de madeira rangia a cada passo e a luz da lanterna tremulava nas paredes úmidas de pedra. O porão era pequeno e parecia não ter nada além de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis. Lucas vasculhou o ambiente, mas não encontrou nada em comum. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Quando estava prestes a subir, a lâmpada do porão piscou e apagou. O coração dele disparou. A única luz era a da lanterna, que começava a falhar. Ele subiu as escadas rapidamente e trancou a porta atrás de si, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. A partir daquela noite, as coisas pioraram. Lucas começou a notar pequenas mudanças na casa. Portas que ele tinha certeza de ter fechado estavam abertas. Objetos mudavam de lugar. Certo dia, encontrou marcas de mãos sujas de terra na parede do corredor, pequenas demais para serem suas. O sono se tornou raro. Ele acordava de madrugada, sempre às 13h33, com a sensação de que havia alguém parado ao lado de sua cama. Certa vez, jurou ter visto uma sombra alta e magra no canto do quarto, mas quando acendeu a luz, não havia nada. A pior noite foi quando ele ouviu sussurros. Estava deitado, tentando ignorar os sons habituais do porão, quando um murmúrio baixo, quase imperceptível, ecoou pela casa. Parecia vir do corredor. Lucas ficou imóvel, o coração batendo tão forte que ele achou que iria desmaiar. O sussurro ficou mais alto, mais nítido, e parecia dizer seu nome. Lucas. Ele se levantou.
trêmulo, e pegou a lanterna, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Desceu as escadas, foi até a porta do porão e a abriu com força. A escuridão lá embaixo parecia mais densa, mais viva. "Quem está aí?" gritou, a voz ecoando nas paredes de pedra. Nenhuma resposta, apenas o silêncio opressor. Lucas começou a descer, a lanterna tremendo em sua mão. No meio da escada, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Pegadas de lama subindo as escadas, mas não havia pegadas descendo. Alguém ou algo havia saído do porão. Ele correu para o andar de cima, trancando a porta do porão atrás de si e empurrando um armário contra ela. A noite passou em claro, com Lucas sentado na sala, segurando uma faca, o olhar fixo na porta. Quando o sol nasceu, ele tomou uma decisão. Iria embora. Aquele lugar não era seguro, mas a casa não o deixaria sair tão facilmente. Ao tentar abrir a porta da frente, Lucas descobriu que estava trancada, por dentro, com uma chave que ele nunca vira antes. Todas as janelas estavam pregadas e as ferramentas do galpão sumiram. Ele estava preso. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas dessa vez vinham de todos os cômodos, risadas infantis, choros abafados e, o pior de tudo, o som de algo grande arranhando a porta do porão, como se estivesse tentando sair. Quando o relógio marcou 13h33, a energia da casa acabou. A única luz era a da lanterna, que já estava fraca. Lucas se trancou no quarto, empurrando a cama contra a porta. O som de passos ecoava pelo corredor. Alguém estava lá. De repente, a maçaneta da porta do quarto começou a girar lentamente. Lucas segurou a faca com força, o corpo tremendo. A porta se abriu com um estalo, revelando nada. Apenas a escuridão do corredor. Mas, quando ele olhou para o espelho do quarto, viu, atrás dele, uma figura alta, com olhos fundos e vazios, pele cinzenta e um sorriso distorcido. A última coisa que Lucas ouviu foi o som da porta do porão se abrindo e passos pesados subindo as escadas. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. A única pista do que aconteceu foi a porta do porão aberta e marcas de arranhões na parede, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da escuridão. Lucas nunca foi encontrado, mas quem passa pela casa à noite jura ouvir sussurros chamando seu nome.